Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático e vamos fazer das páginas 40 a 45. Coloquem agora na página 40, mãos à obra. Observem a imagem a seguir. Que móvel é esse que vocês observam? Então, esse móvel é um sofá. Então, vocês vão escrever o nome aqui abaixo, sofá. Agora, crianças, pesquise imagens atuais desse tipo de móvel em revista. Cole uma imagem no espaço a seguir e converse com seus colegas sobre as semelhanças e diferenças entre as imagens encontradas. Então, a Pro pesquisou uma imagem aqui de um sofá dos dias de hoje. Podemos comparar. Lá na página 41, vamos comparar as imagens. Na letra C, vamos comparar as imagens apresentadas no livro e na imagem que você pesquisou, nessa imagem que eu coloquei aqui, que vocês vão pesquisar aí na casa de vocês e vai colar aqui nesse espaço. De que material esses móveis são feitos? Tanto o antigo quanto o atual. Tanto o antigo como o atual, eles são feitos de tecido e de madeira. Então, os dois sofás são feitos de tecido e de madeira. Vocês escrevem aí nesse espaço abaixo. Na sua opinião, é possível identificar qual dos dois é mais confortável? É o antigo ou o atual? Então, é uma resposta pessoal que vocês vão colocar aqui. Se vocês acham que é o antigo, vocês colocam o antigo. Se vocês acham que é o sofá atual, vocês colocam atual. Na número 2, faça uma lista dos tipos de moradia que você viu nessa unidade. Então, a gente viu vários tipos de moradia. Então, aqui tem alguma delas: o iglu, a palafita, casa de taipa, o sítio, casarão, apartamento. Tem vários outros que nós vimos aqui nessa unidade. Então, vocês façam a lista aí dos tipos de moradia que a gente viu nessa unidade. Na página 42, na número 3, imagine que você vive em um edifício que possui um parque, salão de festa, garagem, escadas e elevadores. Depois, converse com seus colegas e pense sobre quais regras para uma boa convivência as famílias que moram nesse edifício devem seguir. Registre nos quadros abaixo, né? Então, aqui na garagem, no exemplo da garagem, que regras nós devemos seguir? Então, a gente deve respeitar a vaga do outro na garagem. Espaços de lazer. No caso, no parquinho lá. Então, a gente tem que dividir o tempo de uso dos brinquedos, para a gente poder ter uma boa convivência. No salão de festa, o que é que nós podemos fazer? Então, no salão de festa, depois que a gente usar, após o uso, deixar ele limpo. Então, vocês escrevem, após usar, deixar limpo, né, o salão de festa. E nos corredores, elevadores e escada? Então, nos corredores, elevadores e escada, não jogar lixo no chão, porque aí está desrespeitando o direito do outro. No número 4, complete as afirmações sobre os hábitos das famílias que viviam nas casas de pau a pique ou de taipa. Na letra A, era comum a cozinha ficar cheia de fumaça, porque as famílias cozinhavam em fogão a lenha, por isso que era comum as cozinhas ficar cheias de fumaças. Na letra B, as louças e roupas eram lavadas fora de casa, na beira dos rios, porque as moradias não tinham água encanada. Na página 43, na letra C, como os talheres nessa época era muito caro, era um hábito das famílias do passado comerem com as mãos. Agora, na número 5, ligue os móveis e os objetos usados nas moradias do passado e os objetos utilizados no dia de hoje. Então, aqui nós temos alguns objetos do passado
E do outro lado aqui, alguns objetos nos dias de hoje. Então, aqui é uma poltrona, uma cadeira. Então, a gente vai ligar a cadeira do passado para a cadeira do presente. Uma luminária. Então, vocês vão ligar do passado para do presente. E o fogão, que era o fogão a lenha. Hoje a gente tem o fogão a gás, fogão elétrico e assim por diante. Na página 44, a gente faria se a gente estivesse em sala de aula, tá? Que aqui era para a gente montar uma exposição sobre as moradias. Então, vamos pular para a página 45, o que eu aprendi da unidade. Existem diferentes tipos de moradia no mundo. A gente viu isso na unidade. A gente aprendeu também saber como as moradias eram organizadas, nos ajuda a conhecer os hábitos das famílias do passado. As casas de pau a pique e os casarões coloniais são exemplos de construções antigas. Atualmente, as pessoas moram em sítios, chácaras, casas ou apartamentos. Relacione cada moradia às suas características. Então, aqui nós temos a moradia A, que é a casa de pau a pique, ou pode ser chamada também de taipa. Na letra B, nós temos os sítios ou chácara. E na letra C, são os casarão colonial. Então, aqui vocês vão relacionar de acordo com as características delas, colocar a letra A, a letra B ou a letra C. Então, aqui nessa primeira opção, nós temos uma moradia do campo. Então, qual é a moradia do campo aqui? É a taipa, a chácara ou sítio ou casarão colonial. Então, como vocês podem ver, é a chácara ou sítio. Então, tem a característica de moradia do campo. Na segunda opção, suas portas e janelas são voltadas para a rua. Então, como vocês observaram aqui, são o casarão colonial. Então, vocês colocam a letrinha C. E por último, nós temos a casa de taipa, que ela é feita de madeira, cipó e barro. Então, vocês coloquem a letrinha A. Então, crianças, nossa aula de história fica por aqui. Eu espero vocês na próxima. Beijos!